nós paramos nessa parte aqui, justamente tratando do cobre, né? Então, o cobre é o condutor adotado aí pela engenharia elétrica, né? Eletrônicos. É o cobre que é o material principal utilizado aí nos fios elétricos, né? E cabos elétricos. Outra curiosidade que nós vamos ver aí em relação aos condutores elétricos é justamente sobre os materiais, né? A maneira que é utilizado os fios, né? Ou cabos. Então, nós temos fios e cabos. É outra curiosidade que, muitas das vezes, a gente não se atenta a isso, né? Mas aí nós vamos ter esse conhecimento agora aqui. Nós temos os fios elétricos. Como vocês estão vendo no desenho aqui, ó, ele é um fio rígido, tá? De cobre, um fio único rígido, tá? E é utilizado, mas não é o nosso caso, tá? Nós não vamos ter muito contato com esses fios elétricos. Que o fio elétrico ele é um único fio, mais grosso, né, de cobre também, e é utilizado mais na construção civil, né, dentro de paredes, né, para fazer o projeto elétrico da localidade, né? Então, por ele ser rígido, ele não pode ficar sendo dobrado, tá? Então, é um fio que normalmente não é utilizado nos aparelhos eletrônicos, tá bom? Então, o fio elétrico ele é mais utilizado em construção, né? Em construção civil, né? Então, não é o nosso caso, né? Tá? Só para a gente diferenciar. O cabo que nós vamos trabalhar mais é o cabo elétrico, né? Que ele é flexível, é o cabo flexível, tá? Que são cabos que internamente, se a gente abrir um cabo, né, e ver, ele é constituído por vários fiozinhos em conjunto, né? Vários fiozinhos de cobre juntos, constituindo um único cabo, né? Mas na verdade, então, a diferença é essa. Quando eu vejo um fio elétrico, ele é mais rígido. Só de eu mexer nele, eu vou sentir que ele é rígido e que se eu abrir, né, descascar lá, porque tem aquela proteção de plástico, né, que fica em volta, que é o isolante, né? Se eu descascar, eu vou ver que dentro ele tem um fio rígido, um único fio. Esse aí é utilizado mais em tomadas, né? Tomadas, em construção mesmo. E se eu pegar esses cabos mesmo, né, de aparelhos eletrônicos aí, ó, da geladeira que está na tomada, do ventilador, do abajur, do notebook, né, de todos esses componentes eletrônicos que a gente coloca lá na tomada e o cabo fica solto, né, fora assim, são cabos flexíveis. Na hora que vocês pegam, vocês sentem que eles são flexíveis, né, são macios. E isso porque dentro, internamente, são diversos fiozinhos, né, finos, constituindo o cabo flexível. Esses são utilizados para eletrônicos, né? O cabo flexível. Beleza? E concluindo, né, esse raciocínio aí, nós temos os padrões de cores, né? Só que isso aí está mais voltado para a elétrica, né? E também nós vamos estudar um pouquinho mais quando a gente falar sobre a eletrostática também, né? Lá na frente, nós vamos voltar a falar sobre eletrostática, lá na frente mesmo, quando a gente for manusear as peças, que a gente vai ter que montar uma forma de aterrar, né? Fazer um aterramento para não ter o contato com a eletrostática nos componentes eletrônicos. E aí a gente vai voltar a falar sobre a eletricidade, né? Sobre a corrente elétrica na parede. E aí é importante levantar alguns assuntos, né? Como as cores padrões, né, dos cabos, né? Os cabos fase, neutro, terra e suas cores padrões, certo? Só que isso está relacionado à elétrica, né? Está relacionado à elétrica
não tem a necessidade para a gente, mas é bom a gente conhecer, né? Então, um conhecimento básico aí para saber o que é o fase, o que é o neutro, né? E o que é o fio terra, né? Como que a gente liga ele, como que a gente faz o aterramento para se proteger da eletrostática. Então, essas dicas a gente vai ter mais à frente aí, tá bom? Então, mudando de assunto agora, passamos aí pelos condutores elétricos. Nós vamos entrar na segunda grandeza agora, né? Segunda grandeza elétrica que nós vamos estudar. Nós já estudamos a corrente elétrica, agora estamos passando para tensão elétrica, tá? Então, tensão elétrica é aquilo que nós falamos aquela hora lá, que teve aquela dúvida lá na atividade, né? A tensão elétrica, ela é a força mesmo, é a força decorrente da movimentação dos elétrons. Igual vocês estão vendo o desenho aqui embaixo, ó. Tá? Aqui está a força, está empurrando os elétrons. Então, a força com que eles são empurrados é propriamente a tensão elétrica. Tá? A tensão elétrica ela é representada pela letra V, porque a sua unidade de medida é o volts, né? Então, é 110 volts, 220 volts. Quanto maior o valor, maior é a sua força, né? Ou seja, é empurrado com mais força esses elétrons. Beleza? Então, é a pressão mesmo. Quem já tomou choque aí sente a pressão, né? Dessa força recebendo aí no corpo, né? Tá? Então, é a pressão com que desloca os elétrons, certo? Por meio lá do circuito fechado ou do condutor, né? Então, é isso aí. Tensão elétrica é a força mesmo com que eles são empurrados, deslocados, beleza? E lembrando que toda grandeza elétrica vai ter unidades de medidas, ou seja, vão ter valores, né? Eles podem ser calculados, certo? Então, é uma associação de unidades de medidas. Igual a tensão que nós estamos aprendendo agora, a tensão elétrica, a sua unidade de medida é o volts. A corrente que nós aprendemos, a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre a corrente, para poder diferenciar bem da tensão, ela tem uma unidade de medida também. A unidade de medida da corrente é o ampere, tá? Os amperes, tá? A potência elétrica, outra grandeza que nós vamos aprender também, potência elétrica, a sua unidade de medida é o watts. E a resistência elétrica que nós vamos aprender também é outra grandeza elétrica, cuja a sua unidade de medida é o ohms. Então, cada grandeza elétrica tem a sua unidade de medida, beleza? E está relacionado à eletricidade e são grandezas elétricas que estão relacionadas também à eletrônica, por isso nós estamos estudando. Tá? Está relacionado com a eletrônica também. Tá bom? Então é importante a gente ter o conceito dessas grandezas aí, né? Com suas unidades medidas, para a gente ter um conceito, uma noção de eletrônica. Tá bom? Então aqui, ó, falando um pouco mais da tensão elétrica, né? Então a tensão elétrica consiste justamente naquilo que nós falamos já também, o DDP. Tá? DDP é uma sigla cuja a nomenclatura é diferença de potencial, né? Então, devido à diferença de potencial entre os pontos, né? Essa diferença é o que possibilita justamente o quê? Essa movimentação dos elétrons. Né? Se não tiver a diferença de potencial, os elétrons tendem a ficar parados junto aos prótons, equilibrados, e ali teremos carga elétrica em repouso, né? Sem movimentação. Tá? E a corrente elétrica já é ela em movimento, né? Não é a eletrostática, já é a eletrodinâmica, ou seja, é os elétrons em movimento, referente à diferença de potencial, com isso gerando a corrente elétrica, porque
a tensão vai empurrar os elétrons, né? E já que a tensão empurra os elétrons, aí gera a corrente elétrica. Certo? Então, tensão Então, elétrica. a, a eletrostática, ela fica em repouso e a corrente elétrica, ela tem impulso. É isso? Isso. A corrente elétrica ela está em movimento, né? Em movimento. Isso. Beleza? E aqui nós estamos vendo aqui no exemplo, né? Um condutor elétrico, os elétrons se movimentando, né? Potencial A para potencial B. Ou seja, gerando uma diferença. Aqui eles não estão equilibrados. Como não está equilibrados, aqui está acima, a tendência é os elétrons irem para aquela diferença de potencial. Tá? E é justamente quem causa essa diferença é a tensão elétrica. E aí a tensão elétrica empurra esses elétrons para o outro ponto. Ok? Né? E a tensão elétrica ela é fornecida, né, por meio de um gerador. Pode ser uma pilha, uma bateria, uma fonte, né? Gerador solar, gerador térmico, mecânico, inúmeros outros, né? Então a tensão elétrica ela é gerada, né, através de um gerador. Tem que gerar essa diferença de potencial, né? Então tem várias formas de gerar essa diferença de potencial, né? A ideia é essa, a ideia é fazer com que o positivo e o negativo estejam diferentes. E aí só que além de você gerar, você tem que ter igual está mostrando aqui a lâmpada, você tem que ter um condutor, né? Igual aqui, ó, para acender a lâmpada, eu tenho que fazer com que exista um condutor, tá? Aí o condutor aqui dentro tem a tensão elétrica aqui, né? Vai ser gerado a partir do momento que eu coloco um condutor em cada positivo e negativo. Lá dentro existe um gerador que gera essa diferença de potencial. Aí faz com que exista essa condução elétrica para acender a lâmpada. E assim é o princípio para todos os outros tipos, né, de tensões elétricas geradas. Tá bom? Unidade de medida é o volt, como eu falei com vocês. Unidade de medida da tensão elétrica. Tá? E normalmente representada pela letra V, mas também vocês vão ver muito na internet, né? Já estou te dando alerta aqui para vocês. E se vocês verem a letra U representando uma tensão elétrica, não se assustarem, tá? Que tem estudos aí na internet, em livros, né? Que utilizam a letra U como representação da tensão elétrica, tá? Então, letra V ou letra U. Aí, quando alguém falar em diferença de potencial, vocês já podem saber que está referindo à tensão elétrica. É outra coisa que acontece muito, tá? Em concursos, em provas, perguntando para vocês sobre o que vem a ser a diferença de potencial, né? Aí vocês já sabem também que diferença de potencial está relacionado à tensão elétrica, certo? Praticamente está se referindo a ela. Tensão elétrica ou diferença de potencial, tá? E outra coisa que acontece muito, as pessoas utilizar, em vez de falar qual que é a tensão elétrica da sua casa, eles vão falar qual que é a voltagem da sua casa. Porque volts é a unidade de medida da tensão. E nós brasileiros temos essa mania de utilizar essa palavra voltagem. Tá? Qual que é a voltagem aí desse aparelho seu aí? Em vez de falar qual que é a tensão elétrica dele, né? Tensão elétrica é o nome técnico. Mas as pessoas costumam falar voltagem. Então, quando vocês ouvirem essa palavra voltagem, está se referindo à tensão elétrica. Tá? Mesma coisa. Beleza? Então, aí algumas dicas aí para a gente ficar esperto, né? A letra U, que pode ser utilizada como unidade da tensão elétrica, em vez do V. O DDP, que quando vocês ouvirem referências sobre DDP em livros, em estudos, está se referindo à tensão elétrica, né? E quando vocês ouvirem a palavra voltagem, também está referindo à tensão elétrica.
Tá? Algumas dicas aí para a gente ficar esperto nesse assunto aí. Agora, esse ponto aqui é muito importante para vocês já separarem o conceito, tá, gente? Que tem muita gente que confunde corrente elétrica com tensão elétrica. Então, agora chegou a hora de a gente diferenciar isso, tá? A corrente elétrica é o fluxo de elétrons, tá? A corrente elétrica é os elétrons em movimento? Sim, são os elétrons em movimento. Mas está relacionado ao fluxo de elétrons. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está mostrando nessa imagem o condutor elétrico e a diferença de potencial gerada, né? Fazendo com que os elétrons se movimentem. O fluxo de elétrons seria o quê? Essa quantidade que vocês estão vendo aqui dentro. Ó. É a quantidade de elétrons que está no condutor. É o fluxo. Tá? Então, isso é a corrente elétrica. Além de eles estarem em movimento, é o fluxo, principalmente o fluxo, a quantidade de elétrons que está naquele condutor. E isso é medido através de amperagem, né? Quanto maior os amperes, o que acontece? É maior a quantidade de elétrons ali dentro daquele condutor. Então, é o fluxo, é a quantidade de elétrons dentro do condutor em movimento. É a corrente elétrica. Beleza? E já a tensão elétrica é aquela diferença de potencial com que empurra os elétrons. Né? É a força. Tá? Corrente é o fluxo, a quantidade de elétrons, e a tensão é a diferença de potencial, ou seja, a força com que empurra esses elétrons. Deu para entender bem a diferença de um e outro aí? E a unidade de medida da tensão é o volts e da corrente elétrica é o ampere. Beleza? E em circuitos você pode ver a representação da corrente com a letra I ou a letra A de ampere, né? A letra A de ampere é mais comum, mas a letra I também pode ser utilizada como intensidade, tá? Intensidade é o fluxo, né? Intensidade de corrente é a mesma coisa que fluxo de elétrons, né? Tá falando sobre a quantidade, né? Sobre o fluxo, tá? Por isso que uso a letra I também. E outra coisa que também é bastante comum é o termo amperagem, tá? Que é o amperes, né? Nada mais é do que o amperes. Né? Usa o amperagem, certo? Outra nomenclatura comum sendo usada aí. Gente, alguma dúvida em relação às duas aí, então? Tensão elétrica e corrente elétrica? Deu para entender bem a diferença das duas? Uma é tensão, para deixar bem resumido, tensão elétrica é como se fosse a força de impulso. E corrente elétrica é o fluxo de elétron que contém dentro de algum condutor. Isso, exatamente. Condutor não, é. É condutor mesmo. É condutor? É, certíssimo. Dentro do condutor. Entendemos. Essa E parte aí tem que agora, estar. para fechar esse assunto nosso, nós vamos para a terceira grandeza elétrica, que é a resistência elétrica. Tá? Então, nós temos aí até agora a tensão elétrica, a corrente elétrica e a resistência elétrica. Tá? Quem que vem a ser a resistência elétrica? A resistência elétrica, gente, todo condutor, não só condutor, né? Igual nós temos aí em todos os materiais, até em nossos corpos, temos a eletrostática, né? Temos cargas elétricas acumuladas ou em movimento, seja, tudo é constituído por átomos, então tudo possui cargas elétricas. Também existe o quê? Tudo tem uma capacidade de se opor à passagem da corrente elétrica. É da natureza dos materiais de nosso corpo também. Quando a gente toma um choque elétrico, ou passa uma corrente elétrica pela gente, ou por qualquer material, naturalmente, isso é normal, tá? Naturalmente, os materiais têm a tendência de tentar se opor à passagem daquela corrente, né? Tem uma natureza de tentar não deixar a corrente passar. Mesmo os metais, que são os melhores condutores, eles têm uma natureza de também tentar não passar, não deixar a corrente passar. Tá?
E isso chama-se resistência elétrica. Por isso que o nome é resistência. Olha o símbolo aqui, ó, da resistência elétrica. Tá? Então, agora, vocês conseguem descobrir o porquê que os condutores elétricos, eles esquentam. Né? Vocês já perceberam que esquentam? O fio elétrico, o cabo elétrico, né? Lá a gente encosta na fonte do notebook, no próprio notebook, computador, tudo esquenta. Você sabe por que eles esquentam? Porque os materiais estão recebendo o quê? Cargas elétricas, né? A passagem de corrente elétrica. E todos esses materiais estão tentando se opor à passagem dessa corrente elétrica e por isso eles esquentam, tá? O aquecimento é o resultado dessa tentativa de se opor à passagem da corrente, certo? Isso aí é a resistência elétrica, né? Então, é por isso, mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada, ela tenta se opor, tá? E isso aí é medido, consegue ser feita uma medição dessa resistência. Por isso, ela é uma grandeza elétrica. Ela trabalha ao contrário da corrente, né? Ao contrário da tensão. Enquanto a tensão elétrica empurra os elétrons, né? Empurra a corrente elétrica ela também tenta passar. O condutor tem uma certa resistência. A resistência tenta se opor à passagem da corrente e à tentativa da tensão de empurrar. E isso é o quê? Isso ela consegue impedir? Não. Só que ela consegue diminuir, tá? Ela consegue fazer com que aquela corrente, aquela tensão se perca um pouco, diminua um pouco, muito pouco, né? Dependendo do condutor. No caso do metal é bem pouco. E isso, esse impedimento, essa perda que a resistência consegue, ela se transforma em calor, tá? É o calor, certo? E isso muda, né? Essa resistência, igual eu falei, muda de material para material. Cada material tem a sua característica de facilitar ou dificultar a passagem da corrente, mas todos têm uma certa resistência. Uns têm maior, outras têm menor. Beleza? Entenderam aí agora? Então, Agora vocês conhecem 3 grandezas elétricas, né? E essa resistência que gera o calor, né? É chamado de efeito Joule, tá? O efeito Joule é justamente essa tentativa de fazer com que a corrente não passe. Só que, de certa forma, ela perde, né? Perde um pouco, tá? E perde em forma de calor. É o efeito Joule, tá? Quanto maior a resistência, maior é a perda. E aí, ou seja, aquece mais. Ok? E essa função só fazem esse bloqueio de elétrons, Isso. ocorre só através dos rejuntores não, como é que fala? Das resistências que contém nos aparelhos? A resistência, por exemplo, ao chuveiro. O chuveiro ele tem um material lá que serve de resistência, né? Que gera calor. Né? A ideia do chuveiro é gerar calor mesmo. Né? Então, eu coloco uma resistência, um material que tem uma alta resistência, e aí ele vai aquecer bastante. E esse aquecimento é importante para aquecer a água, né? Então, é um princípio da resistência elétrica, né? E nos elétricos eletrônicos, tipo celulares, smartphones, existe esse também? Sim, eles têm os condutores elétricos, né? Todo material, igual eu falei, todo material elétrico que passa a eletricidade, todos eles tentam impedir a passagem, né? Por isso que todos eles esquentam, né? E quanto mais passar corrente elétrica, mais ele tenta se resistir. E aí a tendência é esquentar mais, né? E aí também tem a diferença, igual eu falei aqui agora, né? Tem materiais que têm a tendência de esquentar mais, tem maior resistência, tem outros que têm menor resistência. Então, tá relacionado a isso. Ao material que tem maior resistência, aquece mais. Ao material que tem menos resistência, aquece menos. E também a quantidade, né, de fluxo de corrente que está passando. Quanto maior o fluxo, mais ele vai resistir, mais ele vai esquentar. Então, está relacionado a essas duas coisas.
ao fluxo da corrente que está passando e a capacidade do material, a sua resistência, né? Se é maior ou se é menor, tá? Mas aí tudo gera calor devido a isso, né? Essas temperaturas altas aí, nesses materiais eletrônicos, é justamente isso, é devido à resistência. Esse efeito Joule, né? Que causa o calor. Beleza? A unidade de medida da resistência é o Ohm, tá? E O ROM é Oi? o ROM é esse símbolo aí que está aparecendo embaixo? Esse aqui é o símbolo da resistência. É uma letra grega, né? Ômega. Esse aqui é o símbolo da resistência. Nos Ômega. aparelhos, vocês vão ver normalmente esse símbolo. Quando vocês verem esse símbolo em algum aparelho, está falando da resistência. Tá? E a letra R é a representação também da resistência. Então, vocês vão ver normalmente a letra R e essa letra grega aí, o ômega, que parece uma ferradura, né? Então, vocês vão normalmente enxergar essas duas aí, a letra R ou essa ferradurinha Então, aí, a letra o, ômega. Tá? o ROM E a nada mais unidade... é que a resistência. Como? E a unidade de medida da resistência é o Ohm. Tá? Alguma dúvida mais, gente? Pode seguir aqui? Tranquilo, todo mundo aí? Alguma dúvida? Então, agora vocês conhecem as três, né? Corrente elétrica, a tensão elétrica e a resistência. Tá? E aí, igual eu falei com vocês, né? As três estão relacionadas diretamente. Por isso que existe a lei de Ohm. Por exemplo, se eu calcular um condutor, se eu calcular naquele determinado condutor uma quantidade, um fluxo de corrente com uma tensão empurrando esse fluxo de corrente, utilizando a fórmula, eu consigo descobrir qual que é a resistência que o condutor está tendo em relação àquela corrente que está passando. Né? Então, elas são totalmente relacionadas. Quanto maior o fluxo de corrente, a resistência vai ser maior. Quanto menor o fluxo de corrente, a resistência vai ser menor. Então, estão inteiramente relacionadas essas grandezas elétricas. Tá? Um exemplo aqui, ó, nós vamos estudar na hora que chegar nos componentes eletrônicos, esse componente aqui, ó, o chamado resistor. Resistor é um componente eletrônico muito importante no circuito eletrônico. Tá? Em um circuito eletrônico, ele é muito importante, porque ele tem a natureza de trabalhar com resistência, igual nós estamos falando aqui. Ele é propriamente voltado a isso. Tá? Onde que E encontrar depois esses? vocês vão entender que lá na placa, né, no circuito eletrônico, existem momentos que precisa de utilizar o resistor para controlar valores de tensão e corrente. Né? Lá na frente vocês vão ver, vocês vão entender. Tá? A princípio é Esses só você resistores estão saber. presentes todos. Existem componentes eletrônicos que trabalham com essa propriedade de resistência elétrica. E um deles é esse aqui, ó, o resistor. Beleza? E aí nós encerramos o assunto aqui, nós vamos entrar agora na lei de Ohm, tá? Só que eu acredito que não vai dar tempo de a gente trabalhar muito, eu vou deixar ele para a próxima aula, tá? Então vamos deixar somente esses conceitos aqui mesmo. Vamos aproveitar, ainda está faltando 10 minutos para acabar. Vamos aproveitar e tirar as dúvidas então, né? Se você tiver alguma dúvida aí em relação à tensão elétrica, à corrente elétrica, a essa resistência, né? Vamos aproveitar e tirar essas dúvidas, porque aí o próximo passo a gente vai fazer um estudo aí das três juntas, né? Utilizando as fórmulas, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa aí, uma dúvida em relação às três? Esses resistores são encontrados em todos os tipos de componentes elétricos? No caso da informática, na nossa área, né? Os resistores estão bastante presentes, sim. Tá? Eles são essenciais no meio do circuito eletrônico. Tá?
Por quê? Vou te dar um exemplo para você. Porque a tensão que chega contínua dentro lá do circuito eletrônico, ela é um valor padrão. Então, é um valor padrão para todos os componentes. Só que aí o que acontece? Cada componente precisa de um determinado valor, né? Aí, normalmente é usado esse componente aí, o resistor, para diminuir as correntes e as tensões. Na hora que passa por ele, elas diminuem, né? E aí vai chegar Fazendo no gerar valor... corrente aí Hã? alterna, fazendo gerar a corrente alternada? Não, tem nada a ver, não. Não, que alternada. Lá dentro do computador, na placa, já está tudo corrente contínua já, Uhum. né? O 12 volts que eu falei com vocês. Só que esse 12 volts, ele é um valor padrão. Esse valor padrão não é utilizado por todos os componentes lá dentro da placa de circuito, né? Circuito eletrônico. Cada componente lá dentro da placa mãe, por exemplo, da placa do computador, utiliza um valor que não é os 12 volts. São valores menores, né? E aí o que acontece? Os resistores estão espalhados, fazendo com que essa tensão de 12 volts ela diminua. Ela chega no valor mais baixo para cada componente, né? Então, é uma das formas utilizadas para diminuir a tensão e a corrente para cada componente. É utilizando resistores, mas não é a única forma, tá? É uma das formas que é utilizada. Esse componente resistor, no circuito eletrônico, ele é utilizado para isso, para ajudar a diminuir os valores de corrente e tensão, tá? Mas ele não é o único, existem outros também que é utilizado para isso, certo? Então é isso. Mais alguma dúvida aí, alguém? Tem uma dúvida aí Eduardo, no Rony? bate-papo. Tá? Tem uma dúvida aí no bate-papo. É, agora é a hora, gente. Uma dúvida aí? Nenhuma mais? Aí gerou uma dúvida. Hã? Tem dúvida aí no bate-papo. Aqui no chat. Deixa eu ver aqui, ó. O material é bom condutor, tem que levar em conta a resistência dele e a condução. Ou só a condução. Bom, igual eu falei, né? Tá bem relacionado, né? No geral, o material ele tem que ser um bom condutor, né? Quanto melhor ele for condutor, melhor ele vai conduzir a corrente elétrica, né? E a resistência é natural ela existir, tá? Mas não adianta, por exemplo, eu ficar pensando que ah, quanto melhor o condutor, vai ter menos resistência, porque vai fluir melhor a corrente. Não é bem assim, tá? Vai ter a resistência, igual eu falei, elas estão relacionadas, né? São grandezas que estão relacionadas. Então, a resistência é de acordo com praticamente a quantidade de corrente e a tensão. Ela vai ter uma certa resistência, né? Dependente do condutor. Isso é normal, né? É natural. Porque, igual eu falei com vocês, elas estão relacionadas uma com a outra. Independente do condutor, a gente consegue saber que a resistência vai existir ali, tá? Agora, existem materiais que têm uma resistência maior, né? Existem materiais que têm uma resistência maior. Aí é justamente por isso que aí vem aquela conversa que nós tivemos lá de bons condutores, os de baixa condução e os nula, né? Porque justamente está relacionado à resistência, né? Os que têm nula, por exemplo, a resistência deles é não permitir que os elétrons se movimentem, né? Os que têm baixa condução, os que movimentam pouco, né? É porque a resistência deles é maior, tá? Então tem a ver também, né? Mas lembrando que sempre a resistência, ela vai estar, o valor da resistência vai estar relacionado ao fluxo e também a tensão que está passando, está sendo aplicada ali no condutor, né? Está bem relacionado uma com a outra.
Eu nunca vou ter um desequilíbrio entre as três. Tá? Não vai haver esse desequilíbrio entre as três, não. Tá? E vocês vão ver isso nas fórmulas. Nas fórmulas vocês vão perceber isso. Existem, depois que vocês aprenderem as fórmulas, eu vou ensinar um macete para vocês também, de como descobrir essa relação entre elas, né? Existem na internet aí formas de vocês... não vou entrar em detalhes não, né? Porque senão vai perder a graça. Porque o importante é a gente aprender a fórmula primeiro, para depois eu passar essa outra parte. Né? Mas vocês vão perceber que elas estão relacionadas entre elas, essas grandezas aí, né? Elas caminham juntas aí. Não tem um desequilíbrio com uma muito alta, a outra baixa, né? Elas estão sempre em equilíbrio. Beleza? Então é isso. Vamos parar por aqui hoje. E aí na próxima aula a gente corrige o formulário e já entra com essa parte aqui, que é uma parte gostosa de estudar. Vocês vão gostar. Tá? São fórmulas fáceis, simples, então não precisa se preocupar muito não. E aí vocês vão descobrindo, né? Vocês vão descobrindo. E aí, cada grandeza tem uma fórmula? Não, essas três fórmulas aí só, que vocês estão vendo aí. Ali já está relacionando as três já, ó. Deixa eu ver se Só que para descobrir cada uma delas, né, a gente inverte aí as posições, né, como vocês estão vendo. Qual que é o R mesmo? A resistência? Isso. O V é intensidade, o V é a tensão. igual a volts. E o I é a corrente, né, que é a intensidade, exatamente. Beleza? Então, na próxima aula a gente já começa a fazer esse estudo aí, tá? Próxima aula já é presencial? Ainda não. A próxima ainda não, mas o mês de novembro aí já vai voltar no presencial, sim. Só que ainda não é a próxima, a não ser que venha a instrução, né? Até agora não veio a instrução que a próxima já é presencial, não, tá, gente? Por enquanto ainda não. Mas já falaram que em novembro agora volta as aulas presenciais. Mas não é a próxima ainda não. Qualquer coisa aí durante a semana, se já for a próxima, vocês vão ser avisados. Beleza? Mas por enquanto ainda não teve a mensagem de que vai ser a próxima, não. Então, por enquanto, a gente mantém ela online para a próxima. Tá? Então, valeu aí a presença de todo mundo. Um bom final de semana. E na próxima nós estamos aqui novamente, a não ser que chegue uma mensagem avisando para a gente voltar na presencial. Beleza? Então, bom dia a todos aí. Abraço.